Fala meus felas, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao canal do Bruxo. Eu estou vivo ainda, não desapareci, só que eu fiquei aí quase 30 dias na Europa, mais 10 dias na Colômbia, então por isso que eu deixei o YouTube um pouco de lado, porque é um processo bem trabalhoso que gravar os vídeos, editar, e eu sou tudo que faço sozinho, então se tornou aí uma demanda muito alta, por isso que eu deixei um pouquinho de lado, mas lá no meu Telegram e também no meu Instagram os trabalhos não param, tá? Hoje eu estou aqui na presença dele, tio João, deu bug aqui que eu não consegui colocar a câmera dele na tela, mas enfim, tá na cal aqui, vocês vão conseguir escutar ele e a gente vai debater hoje e analisar a última rodada do Campeonato Brasileiro, esse domingo às 16 horas, são 10 jogos simultâneos, isso mesmo, 10 jogos simultâneos nesse domingo e a gente vai analisar jogo por jogo. Saber que time que precisa vencer, que jogo que vale alguma coisa, tem muito jogo que não vale nada, que time que pode cair, entendeu? Que time que pode ser campeão, que time que vai classificar para Libertadores, que time que não vai, enfim, a gente vai debater tudo isso agora. Então eu já conto aí com a colaboração de vocês. Se inscreve no canal, deixa aquele like pesado, roda a vinheta e vamos pras análises. Pra respeitar a tropa do bruxo, esqueça tudo, tu já sabe e comenta é mais no do papai bruxo, esqueça tudo. Então vamos começar aqui logo com pancada, tá? Um dos principais jogos do dia, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. João, explica a situação para nós aqui desse confronto, lembrando que tanto o Galo quanto o Atlético Paranaense, ambos têm chances de cair ainda nessa última rodada. Mas o que tem que acontecer para um se salvar, para o outro cair, para os dois se salvar? Explica para nós, João. Pois é, esse é o jogo que vai pautar todo o nervosismo da zona de rebaixamento, né? O Atlético Mineiro precisa apenas de um empate para se safar. O problema é, embora seja mandante, o jogo é sem torcida, o Atlético ainda sofrendo punições, tá? Por conta da violência dos seus torcedores. Agora, o que tem acontecido? O time do Atlético Paranaense, se vence, no mínimo vai estar ultrapassando o Atlético Mineiro, e se empata até se perde, ainda vai depender do tropeço do Bragantino. Então, certamente vai ser um jogo onde toda hora eles vão estar sendo informados do resultado do Bragantino, do resultado do Fluminense, para saber que nível de comprometimento você vai ter, principalmente com o viés ofensivo, né? O Atlético Mineiro está daquele jeito, para que eu vou atacar? Certo? Se o empate me serve, vamos deixar um pouco essa tensão no ar e deixar o Atlético Paranaense contar com o desespero. Ao mesmo tempo, o Atlético Paranaense também fica numa sinuca de bico, né? Se o Bragantino faz um gol com 5 minutos, isso vira uma loucura esse jogo. Tá. Porque se. Então já vamos emendar aqui o jogo do Bragantino, porque um liga o outro, né? Então, o que tem a ver? Por que se o Bragantino fizer o gol, esse jogo vira uma loucura? Explica. Porque aí o Bragantino vai estar saindo da zona de rebaixamento E quem vai e o estar Atlético entrando? Paranaense vai entrando na zona. Isso. E o Atlético Paranaense aí jogaria ou pelo empate com uma derrota do Fluminense, ou então ele teria que vencer o Atlético Mineiro para no mínimo ultrapassar o Galo. Meu Deus do céu. É muita combinação de resultado, é realmente muito difícil em termos de apostas. É aquele dia que você vai ter que ficar na live mesmo e ficar esperando um pouco a movimentação dos jogos. Porque um cenário vai depender do outro, dependendo de onde sai gol, né? Por exemplo, se o Palmeiras já abre o placar lá contra o Fluminense, então aí o Fluminense já vai estar caindo, né? Se o Atlético Paranaense empatar com o Galo, é isso? Isso, porque o Atlético Paranaense tem melhor saldo. Tá? O empate do Atlético Paranaense e a derrota do Fluminense, o Atlético no mínimo ultrapassa o Fluminense, Então, por uma questão de saldo de gols. então teoricamente os dois podem empatar se o Fluminense perder. É isso? Isso. Mas e se Isso. acontecer essa combinação, porém o Bragantino ganhar? Não tem problema. Desde que o Fluminense perca, tá? O Bragantino ganhando, o Atlético Paranaense empatando e o Fluminense perdendo, quem está rebaixado é o Fluminense. Nossa senhora. É. Mas então, A situação do teoricamente Fluminense aqui, também não é fácil. A situação do Fluminense não é fácil, porque tem um cenário, bruxo, que é plausível, tá? Vamos supor que no minuto 30 do primeiro tempo, o Bragantino esteja ganhando do Criciúma de 2-0, tá? E de repente, aos 15 minutos do segundo tempo, o Palmeiras faz 2-0 contra o Fluminense. A partir desse momento, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense vão amarrar o empate. então assim, João, se o Bragantino estiver ganhando e o Palmeiras ganhando, aí cai o Fluminense. Se os dois empatar aqui, Exatamente. Por isso que, nossa senhora, bruxo, esses cenários, meu você já Deus imaginou do céu. que se de repente o Bragantino estiver ganhando bem do Criciúma por 2-0 no primeiro tempo,
tá? Sim. E de repente o Palmeiras faz o segundo gol contra o Fluminense, abre 2-0 aos 15 do segundo tempo. Nesse momento, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, o empate vai beneficiar os dois. Então eles vão amarrar o jogo, sabe? Se tiver empatado, vai ser aquele duelo de pra que se expor, né? E o Atlético Mineiro, ele cai com qual cenário aqui? Tem que ser uma O combinação Atlético maior, Mineiro né? cai num cenário muito improvável. Ele precisa perder para o Atlético Paranaense, ok? Que o Bragantino vença o Criciúma, tá? E que o Fluminense, no mínimo, empate No com o mínimo empate com o Palmeiras. Palmeiras. Nossa, é uma No combinação de mínimo, empate. resultado incrível, né? É por isso que a odd é 15 ou 16, um pouquinho mais até. As odds, né, de longo prazo que acabam, que finalizam no domingo, em aberto. Então a gente tem aqui as odds para serem rebaixados. O Atlético Paranaense é o principal favorito nesse momento para ser rebaixado, numa odd de 2,20. Por quê? Porque é muito provável que o Bragantino vença e que o Fluminense perca. E nessa combinação de resultado, o Atlético Paranaense teria que ganhar do Atlético Mineiro para se livrar. É isso? Que daí Exatamente. é muito difícil. Realmente o favorito parece ser o Furacão, tá? Porque ele é uma zebra como visitante, Sim. tá? E se ele empatar o jogo contra o Galo, ele também pode ser rebaixado. Se o Fluminense empata com o Palmeiras e o Bragantino ganha, quem cai é o Furacão, tá? Isso. Então, as maiores probabilidades de resultados de rebaixamento, quem tem realmente é o Atlético Paranaense. A questão do Fluminense é o rebaixamento dele, quanto paga aí? 3,20. 3,20. O Fluminense, para ser rebaixado, ele precisa primeiro perder do Palmeiras. O fechamento do Bragantino na Superbet está pagando o odd 3. Tá 3,10 o chance dupla do Criciúma, certo? Então, pro É, Bragantino, somente a vitória interessa. O Bragantino não pode isso. empatar e muito menos perder para o Criciúma. Mas aqui, João, a gente tem que levar em consideração também que o Atlético Paranaense vai molhar e não é pouco, né? Molhar aqui o bolsinho, né, dos jogadores do Criciúma, né? Por quê? Porque depende do Criciúma para o Atlético Paranaense não cair. E o Fluminense também depende do Criciúma. Então, o Criciúma vai receber dinheiro de todos os lados aqui. Tá ligado? E se tem uma Meu coisa, Deus. se tem uma coisa que é valorizada no futebol, uma coisa que está acima do futebol, é o dinheiro. Entendeu? Então o Criciúma tem tudo para fazer aí, os seus jogadores têm tudo para fazer o seu Natal e o seu Ano Novo e o seu pé de meia aqui, né? Porque o bicho vai ser gordo, o bicho vai ser gordo. Porque imagina, Olha, tem. eu sou o presidente aqui do Atlético Paranaense, você é o presidente do Fluminense. O que tu iria fazer numa situação dessa? Tu iria chegar no único time que pode te salvar, a não ser você, e iria falar, ó, pô, eu preciso que vocês dêem a vida aqui nesse jogo hoje. Eu preciso que vocês façam cera, eu preciso que vocês amarrem esse jogo, eu preciso que vocês façam uma final de campeonato. E o bicho vai ser gordo. Né, João? Você não É, acha? o grande ponto aí é que ele tá vindo, o bicho, de 3 clubes grandes. De Fluminense, de Atlético Mineiro e de Atlético Paranaense, que também é rico. Então, assim, eles se unindo é muito dinheiro. Eu não tenho dúvida de que essa mala branca vai ser papo de milhões. Pro Tá? Criciúma. Agora, o noticiário da sexta-feira, Bruxo, foi de dispensa de jogadores do Criciúma. Sim, alguns jogadores já dispensados, inclusive eles relacionaram para esse jogo contra o Bragantino alguns atletas da base, mas o provável time, segundo o Globo Esporte, é um time legal. Ó, Alisson, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes. Barreto, Newton, Jonathan Robert, Ronald, Arthur Caíque e Bolazier. Tá? Não é um time muito distante da realidade do Criciúma. Se você me pergunta, João, qual é a sua aposta de rebaixamento? Eu falo para você tranquilamente, não faço nenhuma, porque os cenários dos jogos todos dependem muito um do outro e eu acho muito legal trabalhar em live. Mas se eu só tiver a opção de fazer uma aposta, eu faria Bragantino rebaixado. Eu acho que é aí que está o valor, porque eu acho esse jogo muito mais difícil do que a odd. Vencer um jogo como obrigação de vencer contra o rebaixamento é muito duro. É muito duro. É muito E ainda nervosismo mais, né, mano? O time do Bragantino que envolvido, é só tem muito passe moleque, né? errado.
É muito difícil, cara. O time do Bragantino tem muito moleque, né? Porém, essa vitória sobre o CAP foi uma vitória gigante, né? No meio de semana agora. E que deu confiança pros caras e deu, né? Essa esperança de se livrar do rebaixamento. Porque se eles não ganham do CAP ali, tava praticamente Não, sem rebaixado. dúvida, foi. Sem dúvida, a pimenta do campeonato quem deu é eles, mas eu ainda não me esqueço, o Bragantino ficou 3 meses sem uma vitória. É. Tá? Ficou 3 meses sem uma vitória, não é um time bom. E você, quando está lutando contra o rebaixamento, eu sempre falo isso para todo mundo, bruxo. Quando você disputa pelo título, quando você está disputando o título contra um time que já está rebaixado ou contra um time que está no meio da tabela e não quer nada, cara, é um time bom, tá? Contra um time desinteressado. Quando você está lutando contra o rebaixamento, o seu time é ruim. O seu time é ruim. Para que eu vou apostar em um time ruim? Você não chega na zona de rebaixamento depois de 37 rodadas sendo bom. Os times são ruins. Você viu o Fluminense contra o Cuiabá? Horrível. Você viu o parto que foi para vencer? Meu Agora eu Deus. vou fazer outra lembrança aos seguidores. Rodada final da Série B. O Ceará precisava ganhar contra o Guarani, já rebaixado. Sim. O Guarani recebeu a mala branca de tudo que é lado. O jogo foi 0-0 e o Ceará acabou subindo porque o Novo Horizontino perdeu. Mas ele não venceu um time rebaixado. É, eu iria Tá? no Bragantino também aqui, mano, se eu tivesse um tiro, tá ligado? Eu iria no Bragantino pela odd, a gente tem uma super odd aqui da Superbet a 3,30. Então, eu acho que o Criciúma vai endurecer muito esse jogo. Por mais que o Criciúma também não é um time muito bom, mas vai fazer cera, vai amarrar o jogo, vai demorar para bater lateral, vai demorar para bater tiro de meta. Se o gol do Bragantino demorar para sair, vai bater no nervosismo, entendeu? E aí, meu amigo, quando bate o nervosismo, o time começa a errar, é só moleque, então pode dar ruim. E agora, se tratando de aposta, o que que a gente pode fazer aqui, João? Eu gosto do cenário aqui a favor do Bragantino, né? A buscar aquele amasso. Mas as odds, olha, eu vou te falar. O mercado comeu de uma forma que tanto que a linha de canto está mais 6,5 aqui pro Bragantino. O must win pesou demais aqui. A linha de finalização tá 21,5. Caramba, meu irmão. Fazia tempo que eu não vi uma linha de finalização dessa aqui. Fazia muito tempo que eu não vinha uma linha de finalização 21,5 para um time, velho. Você se recorda, É, João? o Bragantino, não, tratando-se de Campeonato Brasileiro, eu via isso com o Palmeiras em alguns jogos, e mesmo assim o Palmeiras não conseguia cumprir, né? Acho que, se não me engano, contra o Criciúma veio uma linha dessa. Agora, eu queria só lembrar de um jogo recente do Bragantino em casa, tá? Se eu não me engano, é esse contra o Cuiabá aqui, ó. Ele dá 18 finalizações, termina 0-0, tá? Contra o Cruzeiro, ele dá 7 finalizações apenas. Contra o São Paulo, ele dá 18 finalizações, Uhum. termina 1-1. Ele é um time finalizador, tá? O problema do Bragantino é realmente tá numa fase de pé torto, né? Tá numa fase de muito 0-0, de muitos jogos. Ó, chegou a ficar 3 jogos seguidos sem marcar, tá vendo? Nessa reta final. É um time que vai lidar com nervosismo, mas eu acho que faz sentido explorar as linhas de finalizações e não o ML, tá? Tá, eu gosto desse Muito. mais 2,5 do Criciúma para colocar num bilhete aqui, ó. Mais 2,5. O Criciúma pode perder por até 2 gols aqui, que ainda assim você tem green. Então 1,30 aqui é uma odd que eu gosto de colocar num bilhetinho, entendeu? Numa dupla, numa tripla. Então eu vou deixar salvo aqui Olha, essa oddzinha aqui pra gente ver se dá pra duplar com alguma coisa, tá bom? eu gosto muito, bruxo. Eu tô citando muito a Série B porque as pessoas têm que tomar muito cuidado com que relação à aposta must win, tá? E a relação do nervosismo do jogo. Não é porque uma equipe precisa ganhar e a outra não joga por nada que ela vai ganhar, tá? A odd 1,30 tá errado. Para mim já tá errado. Esse jogo é nervoso. Eu vou citar um outro exemplo de Série B. Mirassol e Chapecoense na última rodada. Esse jogo tinha um ML do Mirassol, se eu não me engano, a 1,16. Era. Tá? O Mirassol fez 1-0 no minuto 10 do primeiro tempo e o jogo termina 1-0, tá? Com 12 chutes a 11 e o Mirassol até o último minuto tendo que dar chutão para tirar a última bola de escanteio da Chapecoense. Uhum. Por quê? Ele não precisa ganhar de 2-3, bruxo. Ele precisa ganhar o jogo, cara. É. É muito difícil você E a ganhar partir do no momento que futebol. faz 1-0 também, o Bragantino vai falar, pô, agora vamos segurar.
É só a Claro, vitória que pra que interessa. ele vai fazer 2-3? Pra que Claro. a gente vai pra cima, dá espaço pro Criciúma, sendo que os caras já receberam uma mala branca ali pra tentar empatar o jogo. Vão dar a vida também, então eu acho que 1-0, 2-0 pro Bragantino ali, ó, é o máximo, entendeu? Então por isso que eu acho que esse mais 2,5 aqui para o Criciúma, ó, eu acho que é muito bom o 1,30 para você colocar num bilhete, tá? Agora vamos falar aqui de apostas pro jogo do Galo. Eu gosto aqui do mercado de cartões porque pode ser que em algum momento desse jogo algum dos times estejam sendo rebaixado, entendeu? Pode ser que em algum momento desse jogo algum dos times possa estar sendo rebaixado. Então, por isso que eu gosto do mercado de cartões e pelo juiz ser muito bom também, tá? Por exemplo, qual que é o cenário aqui que rebaixaria o Atlético Paranaense? O Palmeiras tá ganhando do Fluminense, isso? Ou empatando com o Fluminense? Isso, ganhando, estaria rebaixando aí. Então, nesse momento o Atlético Paranaense precisa ir para cima, o jogo vai ficar nervoso lá no segundo tempo, então se tiver uma combinação de resultado, esse jogo pode ficar mais nervoso. Como, por outro lado, né, se tudo se caminhar muito bem aqui pro empate dos dois, pode ser um jogo de, né, no final ali de compadre, tá, um empatezinho, mas eu acredito que o Atlético Paranaense vá para vencer esse jogo, entendeu? Ainda mais que é sem torcida, vai para cima do Galo aí, porque sabe que se precisar depender de outro time, pode ser que seja rebaixado. Não pode contar com a mala branca que vai mandar para o Criciúma, porque o time do Criciúma também não é tudo isso. Então por isso que eu gosto do mercado de cartões aqui. Se eu fosse fazer alguma coisa aqui, uma fezinha, como o Atlético Mineiro joga pelo empate e a necessidade é toda do Galo, eu faria essa aposta aqui, ó, para conseguir o maior número de escanteios e maior número de finalizações do Atlético Paranaense numa odd 6, tá? Eu acho que essa aposta aqui é uma aposta boa, tendo em vista que o Galo não precisa ganhar. O empate serve para eles. Então vai ter um momento do jogo ali que a necessidade pode estar toda do lado do Atlético Paranaense. E aí quem vai ter que ir para o ataque é o Atlético Paranaense e o Galo pode só se defender. E o Galo sabe muito bem jogar dessa forma. Entendeu? A gente viu aí os Muito últimos legal. jogos. Então uma odd 6 Muito eu acho boa. que tem bastante. Isso, eu acho que tem bastante valor. Outra bet Muito que é boa. um pouco mais, que é muito mais ousada. O Bragantino para vencer o primeiro tempo, buscando um gol do Bragantino logo no começo do jogo. O Bragantino se fechando, recuando para segurar o placar. E o Criciúma motivado pela mala branca dos três times, indo para cima. E o Criciúma é um time que finaliza, é um time que faz cantos. Criciúma para ter mais finalizações e mais escanteios. Essa odd dá 56, João. Essa odd dá Você está se aproveitando claramente de uma brecha do mercado. O que você está fazendo, porque todo mundo está pegando finalização, canto e vitória do Bragantino, consequentemente está descompensando o outro lado. E esse cenário que você está fazendo, com certeza é uma odd muito menor que 56. Isso é um cenário de uma odd 15 e olha lá. Porque assim, eu tô jogando com o Bragantino vencendo o primeiro tempo e, né, me arriscando ali um pouco mais, claro, né, para o Bragantino achar um gol cedo e o Criciúma indo para cima e o Bragantino se fechando. Então, é basicamente uma odd 56, óbvio, não estou falando para você colocar uma unidade cheia aqui, não estou falando para você colocar 2, 3 unidades, estou falando para você colocar aí uma fração de 10% da tua unidade. Então se você aposta R$100, coloca 5, coloca R$10 no odd 56, entendeu? Porque é um cenário que pode acontecer no jogo e está pagando muito para que isso aconteça, entendeu? Então é basicamente assim que a gente trabalha, com possíveis cenários que pode acontecer. Se você acrescentar, por exemplo, a vitória do Bragantino no HT aí. Então, é isso. É Bragantino primeiro tempo. Tem a vitória? Tem a vitória. Do HT? Porque essa bet só vai bater se o Bragantino vencer o primeiro tempo. Então agora vamos falar do jogo do que pode sagrar o campeão brasileiro. Botafogo e São Paulo. Sabe quem vai apitar esse jogo? O nosso amigo Daronco. E eu já fiz uma aposta aqui no under 6 cartões. Numa odd de 1,61, nesse momento está 1,33. Então não recomendo vocês a pegar, porque nessa odd não tem mais valor. Mas eu acredito que seja um jogo aqui que o Botafogo só precisa do empate. Então, eu acredito que o Botafogo vai começar o primeiro tempo ali jogando o futebolzinho deles, colocando a bola no chão, né? Fazendo aquele joguinho do Botafogo com posse, né? O São Paulo o Zubeldia já falou que vai ali colocar o time misto para jogar. Por quê? Porque se o São Paulo dificultar o jogo aqui pro Botafogo, pode dar o título pro seu rival, que é o Palmeiras.
E o São Paulo já não briga mais por nada na competição. Se a gente pegar a tabela aqui, ó, São Paulo já está em sexto, não fica mais em sétimo, porque o Corinthians nem o Bahia ninguém alcança ele, então já está garantido na sexta colocação, já está garantido na Libertadores do ano que vem, não tem chance de ficar em quinto, ou seja, ninguém alcança o São Paulo, ele não passa ninguém, esse jogo é só para cumprir tabela. O São Paulo já está de férias. A necessidade aqui é toda do Botafogo, que joga pelo empate, não pode dar brecha também, entendeu? Apesar do São Paulo, eu acredito que não vai dificultar o jogo, mas o Botafogo não pode dar brecha, tem que jogar o futebol deles. Então, eu gosto aqui de mais de um canto no primeiro tempo pro Botafogo. O mercado de finalizações aqui do Botafogo no primeiro tempo, que é um mercado que a gente sempre vem trabalhando, mais de 5,5. E um dupla chance do Botafogo 1,44, ou já essa daqui para você colocar num bilhete com alguma outra coisa, já é interessante, tá? Mas o cenário aqui do Botafogo é basicamente esse. Só depende dele para ser campeão, não pode vacilar, tem que jogar o futebol. E o São Paulo já não briga mais por nada e com certeza aí vai, né, como a gente fala na nossa linguagem, vai cagar para esse jogo. Eu acho que esse jogo ele é um cenário muito óbvio, tá? De vitória ou empate do Botafogo. Mas eu acho que a odd acompanhou todo esse cenário. Mesmo o oddmaker, ele foi cirúrgico ali. Ele impede a gente de fazer uma aposta, né? Praticamente nesse jogo. No que diz respeito aí à vitória ou empate. E eu É isso. imagino que termine com um 1-0, como é mais ou menos um histórico do Campeonato Brasileiro, o último jogo de quem precisa ser campeão. Palmeiras 1-0 aí. É quase sempre assim, sabe? Porque tem muito o que fazer. Se o Botafogo faz 1-0, acaba o jogo. Acaba o campeonato. Sim. Porque o Botafogo não precisa fazer 2-3 e o São Paulo só precisa virar o jogo, que não interessa pra ele virar. Entendeu? Então, assim, é um jogo. Cara, eu particularmente não tô me expondo nesse jogo, sabe? Agora, você montar essas bets assim de cenários me parece ser algo muito mais Pra racional mim eu mesmo. monto essas bets de cenários muito claros que vão acontecer nesse jogo, sabe? Eu acho que o Botafogo não vai perder. Então eu venho aqui e coloco dupla chance, mesmo numa odd 1,05, pra mim é um bunker. Eu acho que o Botafogo vai fazer o seu futebol, vai fazer dois cantos do primeiro tempo, como sempre vem produzindo. Então, pra mim são cenários muito óbvios que eu gosto de trabalhar aqui no Criar Aposta. Deixa eu só logar aqui. Não sei porque que fica deslogando essa. Agora, João, agora a gente vai comentar sobre o jogo do Bahia e Atlético Goianiense. O que vale esse jogo? Se a gente puxar a tabela aqui, o Bahia dificilmente ele passa o Corinthians aqui pelo saldo. Pode ser ultrapassado. O Bahia aqui tem must win. Por quê? Porque é pela vaga na Liberta, né? Pode perder a vaga da Libertadores aqui tanto pro Vasco quanto. Não, o Vasco acho que não chega mais porque tem menos 14 de saldo, então não chega. Mas pode perder a sua vaga ali na Liberta pro Cruzeiro, né? Então a gente tem um must win aqui, não de vitória, mas não de tanta vitória assim, mas também não podemos deixar de passar despercebido do Bahia e do Cruzeiro. Então se a gente pegar aqui o jogo do Bahia, joga em casa contra o time do Atlético Goianiense, que já está rebaixado, né? Mas com certeza também vai receber aquela malinha branca do Cruzeiro, o Goianiense, né, João? Para dificultar o jogo Sim, aqui. claro. Então, essa odd do Bahia aqui também eu acho muito baixa pelo futebol que o Bahia vem jogando. Talvez aqui é o mesmo cenário do do nosso amigo Criciúma, esse mais 2,5 aqui do Goianiense. Eu acho interessante também para colocar numa dupla na mesma odd 1,30. E o Cruzeiro já enfrenta o Juventude fora de casa. Esse jogo aqui é duro pro Cruzeiro, porque o Juventude também, né, quer subir aqui algumas colocações na tabela, podendo chegar até a 10ª colocação, talvez, a 11ª colocação, o vaga na Sul-Americana. E também tem a questão da mala branca do Bahia para o Juventude, né? Então a gente tem que analisar todos esses fatores essa última rodada para fazer a nossa bet. Você faz alguma coisa nesses jogos, João? Não, bruxo. Eu acho que assim, realmente tem um nervosismo envolvido aí nos jogos do Bahia e do Cruzeiro. Eu não gosto do Bahia muito favorito assim contra o Atlético Goianiense, tá? A mala branca aí, mesmo que seja normal ela entrando, ela é diferente da do Criciúma, né? Porque ela é de um time só. Então pode ser que o. Então o Criciúma, um dinheiro multiplicado por 3 serve até para o roupeiro aí ter motivação nesse jogo.
O mercado tá bem, tá bem precificado, né? Penso eu. Cruzeiro e Bahia são times muito irregulares, cara. Mas assim, muito O irregulares. Bahia, O o Bahia Cruzeiro, então, começou bem a temporada, o Bahia, todo mundo se iludiu com o Bahia depois de um tempo, o time do Bahia decaiu de uma forma absurda, não conseguia vencer, não conseguia fazer gol, e não é à toa aí que tá nessa briga aí para classificar ainda para Libertadores. e uma viagem do Cruzeiro para Caxias, cara. Um campo tão difícil de jogar, um time leve do Juventude, acabou de se livrar do rebaixamento, vai ter o dinheiro do Bahia entrando. Olha, E o Bahia tá com eu tô para dinheiro, falar viu? para você, eu tô para falar para você que o valor mesmo do Campeonato Brasileiro dessa última É, rodada é os, pegar tudo ao contrário do que tem que acontecer, né? todos Eu positivos, a digo, o gente quer Cruzeiro não positivo. ganhar, o Bragantino não ganhar, É. o, Que o Must o Win tá Palmeiras, quem pesando, sabe, não ganhar do o Must Win Fluminense. tá pesando muito nas odds e os caras Muito. estão esquecendo dos fatores extracampo, né, cara? Eu acho que isso também é complicado e a galera fica muito cega nisso na hora de fazer as apostas e que a gente vai ver isso acontecer, né? Se a gente tá certo ou não nessa questão no domingo, né? Domingo a gente vai ter a certeza aí de se a nossa análise aqui tá certa ou não. E a gente tem um Vitória e Flamengo aqui que também, né, o must win aqui é do Vitória para subir algumas colocações, mas já não muda muita coisa na tabela, né? Talvez já garantiu a vaga na Sul-Americana, que eu acho. O Flamengo já se garantiu na terceira colocação também, então esse jogo já não vale nada. Não adianta nem a despedida do Gabigol, né? Quem sabe pegar um gol do Gabigol aqui, né? Tá 2,25, um gol do Gabigol, dá pra fazer aquela fezinha, um gol, né? E o cartão do homem, tá pagando aí odd 5,50, quem sabe, né? Como fala, teoria da conspiração, né, João? Despedida do homem, faz o gol, tira a camisa ali comemorando, né? Eu acho que é mais interessante você fazer esse tipo de aposta aqui nesse jogo do Flamengo do que propriamente a vitória do Flamengo da odd 1,40. Fortaleza Internacional. Fortaleza Internacional é a briga aqui pela quarta colocação, né? Já que o São Paulo não chega no Fortaleza, é a briga pela quarta colocação. Esse jogo pode ser interessante aqui. É em Fortaleza, no Amando de Campo. E o Inter vem jogando muito bem. Cara, não sei o que eu posso esperar desse jogo, que acho que eu não faço nada aqui também. Eu acho que eu vou ficar mesmo nos jogos que tem o must win essa última rodada, viu? Porque também são todos os jogos ao mesmo tempo. E se a gente querer focar em todos, pode ser que dê problema para nós, né? Então, Eu acho que vale a pena, por exemplo, Bruxo, dar uma olhada no noticiário do Flamengo, ver que tipo de time o Felipe Luiz vai botar e buscar aquele padrãozinho do HT. é, Porque deve ser muito amasso do Flamengo contra esse Vitória. e o Flamengo, cara, ele vem jogando um futebol. O Flamengo ele vem jogando um futebol vistoso, né? Um futebol ofensivo, futebol Muito bom. de volume, um futebol de finalização, mesmo ali com todos os problemas que tem, porra, de lesão, mas o time vem jogando muito bem e tá dando gosto de ver esse Flamengo jogar. E eu vou fazer essa fezinha aqui do Gabigol para fazer o gol e tomar cartão nesse jogo, tá? Mas aqui a gente pode buscar também aqui, ó, 2 escanteios do Flamengo no primeiro tempo, que é o nosso padrãozinho do primeiro tempo. E o mercado de finalizações, cadê? Não abriu ainda o mercado de finalizações aqui do Flamengo, com mais de 4 chutes do Flamengo, 5 chutes do Flamengo, fica uma odd interessante para você colocar num bilhete, tá? E Qual que é a agora odd do Gabigol, o cartão? 5,50. Muito O boa mercado essa, já viu? comeu bastante a odd, mas pode ser que alguma casa esteja maior, tá? E agora a gente chega no jogo que também pode, né? A gente pode ter o campeão saindo desse jogo aqui, Palmeiras e Fluminense. Só que aqui a gente precisa que o São Paulo ganhe do Botafogo e o Palmeiras vença o Fluminense, para o Palmeiras ser campeão. Eu acho que, né, pela mentalidade do Palmeiras, só a vitória interessa. Então, e o Fluminense aqui tem que jogar pelo empate. Eu já fiz a minha pré-análise desse jogo. Eu acho que o Fluminense vai vir bem retrancado mesmo, entendeu? O Fluminense vai vir para segurar o resultado. O Mano Menezes vai escalar ali uma retranca, vai fazer um bloco baixo, vai chamar o Palmeiras para cima. E o Palmeiras, quando joga para cima aqui, é um time que sabe propor jogo, né? Ainda mais jogando no Allianz. Então eu já tenho uma bet aqui que é o mais de 2 escanteios no primeiro tempo pro Palmeiras, buscando aquele padrãozinho. E esses mais de 2 primeiro tempo do escanteio pro Palmeiras pode ser que bata antes dos 10 minutos, já como eu já vi bater contra o Grêmio, por exemplo. Com 10 minutos o Palmeiras já tinha 3 escanteios. Então eu gosto muito desse cenário aqui. Gosto do cenário do Palmeiras para ter mais escanteios no jogo, com mais finalizações. Gosto do cenário do Palmeiras para vencer ou para vencer uma das partes aqui para colocar no bilhete.
E eu gosto de um cenário. Eu gosto de tudo a favor do Palmeiras aqui, cara. Porque realmente esse time do Fluminense, quando vem jogar pelo empate, é um time que se defende muito, né? O Mano Menezes sabe armar retranca. E eu acho que vai ser um amasso do Palmeiras. Fez alguma coisa aqui, João? Olha, eu acho esse jogo, a melhor aposta do jogo pra mim é o over 2,5 escanteios do primeiro tempo do Palmeiras também, tá? Mas eu não vejo o valor do Palmeiras e eu acho a linha do Fluminense mais 1,5 boa, tá? Diante das circunstâncias de um time que precisa jogar pelo empate, Sim. que vem para amarrar um empate e contra um time que pode estar no alto-falante do estádio aquela informação, Botafogo 2-0, sabe? A Palmeiras desanima, né? E aí, meu amigo, não tem mais nenhum sentido o jogo pro Palmeiras, É a não por ser só isso, de se despedir da torcida. é por isso Sendo que que eu acho esse menos um interessante e o meio HT. É por isso que eu acho interessante o HT. sendo que esse menos 1,5 do Palmeiras não bate em casa desde setembro, quando ele venceu o Criciúma por 5-0. E se eu não me engano, esse jogo foi no Barueri, né? É, mas o que eu quero dizer, não é fácil no Brasil vencer um jogo por 2 gols de diferença. E o Palmeiras mesmo em casa não tá ganhando de ninguém por 2 gols de diferença. Ganhou do Grêmio por 1-0, empatou com o Fortaleza 2-2, perdeu pro Botafogo, tá? Aí ele ganhou do Atlético Mineiro de 2-1. Não é fácil. E então eu acho que a melhor aposta do jogo é sim os escanteios, mas eu acho que a linha do Fluminense é boa, sim, a favor do Fluminense. Então é isso. Então acabamos aqui a análise nossa dessa última rodada do Brasileirão, que tende a ser bem interessante. Comentamos sobre os principais pontos, times que pode cair, times que tem chance ainda, briga por Libertadores, jogos que não valem nada. Deixamos aí, né, alguns bingos, odd 56, por exemplo, no jogo do Criciúma, tem odd 6 e pouquinho aqui no jogo do Atlético Paranaense. Deu para dar uma pincelada aí legal sobre os últimos jogos do Brasileirão. Espero voltar com mais frequência aqui para os vídeos do YouTube no canal, que estava sendo bem legal o feedback de vocês. Mas também peço que me acompanhe o tio João lá no Instagram dele, no Telegram dele. E também o Bruxo Tips aí no Instagram. Demorou? Olha, ô Tamo Bruxo, junto. Oi, João. deixa eu só fazer um comentário final aqui pra galera que tá seguindo, pelo seguinte. Primeiro, eu acho todas as odds over dessa última rodada muito ruim, tá? Porque o over tá sendo muito achatado em jogos muito nervosos, tá? Sim. Em jogos que podem ser muito under. E segundo, para ficar atento nos links aí, no que o Bruxo for fazer ao vivo, porque todas essas pré-análises, tá? Elas vão para o caminho de que a live vai mostrar alguma coisa do jogo que pode ter valor. Então, por exemplo, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense que o Bruxo citou, eu acho que pode. Eu acho essa aposta do cartão muito boa. Eu acho que ela pode vir no primeiro tempo 2, 3 cartões. Só que se o jogo tiver naquele cenário de que as equipes vão cozinhar o empate e o empate está pagando 2,80, sabe? Com o Bragantino ganhando o jogo e o Palmeiras ganhando o jogo, cara, eu faria uma aposta no empate e daria cash no cartões. Isso. Entendeu? Aham. Então tudo depende muito do cenário live, pra galera ficar esperta e tomar cuidado com as bet pré, tá? É isso. Então a gente tentou passar uma visão diferenciada aqui. Entendeu, galera? E é isso. Acompanha a gente lá nos nossos perfis. Tamo junto demais. Não esquece de deixar o like se você assistiu até agora. Se inscrever no canal. Já se inscreve no canal do João também. O link tá aí na descrição. E vamos embora. Tamo junto. Um abraço.